Olá, galera do sétimo ano, vamos dar continuidade aí para a nossa temática sobre a região sul do Brasil. Última região aqui a ser estudada, né? Última temática aqui sobre as questões de regiões a ser abordada. Nesse tema aqui, né, nesse capítulo 15, nós vamos abordar exclusivamente as principais características físicos naturais da região sul do Brasil. E como o próprio nome do título fala, né, o Brasil, né, abaixo do trópico esse que é o nosso trópico de Capricórnio, que fica basicamente mais de 90% da região sul do Brasil, certo? Lembrando aí, né, que é uma região naturalmente diferente. Por que diferente? Porque como ela fica abaixo do trópico de Capricórnio, nós iremos perceber que aquela região vai ter caracterizações tanto climáticas como botânicas diferentes de qualquer outra região do Brasil. A região sul possui clima e vegetação diferentes das demais regiões do Brasil, o que ressalta, né, em processos diferentes de desenvolvimento das atividades econômicas, além de distinguir pelo modo da sua ocupação. A gente sabe que é diferente o modo que ocupou aquela região sul do Brasil. Foi uma ocupação tardia e foi uma ocupação feita exclusivamente por imigrantes, né, italianos, imigrantes alemães e imigrantes eslavos, como é o caso dos russos, ucranianos e outros tipos. Então nós vamos perceber aqui, ó, a região sul do Brasil está cortada o trópico de Capricórnio, né? Esse corte vai fazer com que essa região ela possua um sistema climático bastante diferente e possua aí também um clima totalmente diferente, já que ele está localizado na região chamada de zona temperada. A maior parte das terras da região sul do Brasil encontra-se na chamada zona temperada. Podemos destacar as elevadas altitudes, né, somadas a características físico-naturais dessa região, diferenciando as demais. Ou seja, nós temos aqui, ó, grandes altitudes, basicamente 45 graus de latitude, que é o que? Uma região totalmente fria, principalmente quando chega o período do inverno, tá? Então, região que se localiza na zona temperada. As demais regiões do Brasil se localizam na zona intertropical. E o que é a zona intertropical? São as regiões que ficam entre o Equador e os trópicos. É chamada de regiões intertropical. Vamos falar um pouco sobre relevo e hidrografia da região sul do Brasil. Nós temos aí nosso mapa, né, na página seguinte, e vocês vão detalhar aí as regiões que são baixas e as regiões que são altas, através da nossa escala altimétrica, né? As regiões mais baixas são as regiões em tons esverdeados e as regiões mais altas são as regiões que vão desde a tonalidade amarelo, passando por laranja, vermelho, até chegar à cor marrom, tá? Então, são as regiões mais altas aí. O que é que nós vamos perceber com esse mapa, né? A partir da observação desses mapas aí, nós temos um principal planalto, que é chamado Planalto Meridional. Ele se encontra, ó, entre a região do Paraná, a região de Santa Catarina e também a região do Rio Grande do Sul, certo? Esse chamado Planalto Meridional, ele vai apresentar uma grande extensão de paisagens distintas que se estende por toda a região sul do Brasil. Na porção oriental, né? Então nós temos aqui, ó, essa porção oriental, nós vamos perceber que existe a região litorânea, certo? Entre a região do litoral do Paraná, região litorânea do Paraná e a região norte de Santa Catarina, tá? Então, essa região aqui, ela vai ser marcada por rochas cristalinas, que é um conjunto aí de relevo, né? Um conjunto geológico que possui uma grande característica por haver uma baixa concentração de erosão, né? E nessa região aqui vai ter o afloramento da chamada Serra-Mar, tá? A Serra-Mar aqui vai ser caracterizada principalmente por ser um conjunto de rochas cristalinas que se encontram no litoral do Paraná e norte de Santa Catarina, que faz parte aqui, ó, do complexo Planalto Meridional. O segundo vai ser na parte ocidental, tá? Aqui, ó, parte ocidental do Planalto Meridional. O que é que nós temos aqui? Vai abranger todos os estados, né? Vai ser uma estrutura sedimentar. A gente percebe aqui que vai ser uma região um pouco mais baixa, né? Por quê? Região sedimentar, nós temos grandes processos de erosão, tá?
vai ser composto aí por terrenos de solo desenvolvidos e chamados solos de terra roxa, né, que são terrenos vulcânicos e são terrenos aí propícios para o desenvolvimento da agricultura, tá? Então nós temos aí a Serra Geral, aqui ó, temos a Serra Geral e a Serra Gaúcha, certo? Então nós temos aqui essas duas regiões que são desenvolvidas por serem regiões onde há presença de áreas sedimentares. Áreas sedimentares que são compostas por terrenos vulcânicos esses que tem o nome de, aqui na região sul, né, solo de terra roxa, que são propícios principalmente para o desenvolvimento da agricultura, já que são ricos em terrenos férteis, a Serra Geral e a Serra Gaúcha, certo? E também nós temos o Planalto Uruguaio-Rio-Grandense, que é esse aqui mais ao extremo sul. Esse Planalto Uruguaio-Rio-Grandense, né, que faz divisa aqui com a região do Uruguai, nós temos aí uma pequena porção de relevo, né, que é elevado, que está basicamente na região do extremo sul. É um relevo elevado, mas não é um relevo tão alto como a Serra Mar, ou como a Serra Geral, ou como a Serra Gaúcha, certo? As bordas do Planalto Meridional, que estão inclinadas para o oeste, faz surgir os rios endorreicos. Olha só, aqui ó, deixa eu voltar aqui. Aqui ó, uma grande quantidade de relevo, né, uma grande quantidade de serras. Vamos ter aí uma grande inclinação para a região que é o oeste, né? Então vai ser toda para lá essa região, ó. Nessa região vai ser desenvolvidas grandes quantidades de rios e esses rios eles são endorreicos. Por que endorreicos? Porque esses rios eles surgem nessas regiões, como é o caso da Serra Mar, Serra Geral, e eles vão desembocar dentro do continente, ou seja, rios endorreicos são rios que surgem em planaltos, mas não seguem para o oceano, eles seguem para dentro do próprio continente. No entanto, em algumas áreas da região sul, há presença de rios exorreicos que desaguam no Oceano Atlântico e na Laguna de Patos, como é o caso aqui, ó, desses rios que vão ser desenvolvidos na região do Planalto Uruguaiano, nessa região aqui mais litorânea, tá? Então, rios endorreicos são rios que desaguam dentro do continente. Rios exorreicos são rios que vão desaguar dentro do oceano, fora do continente. As áreas litorâneas são caracterizadas por planícies costeiras, chamadas de planícies de terras baixas costeiras, nos quais irão surgir as restingas. Então nós temos aqui, ó, essa região litorânea, como vocês podem perceber, é uma região basicamente baixa, né, uma região de planície, e essa região aqui é chamada de planícies baixas e terras costeiras, tá? Então nós temos aqui essa região toda marcada por planícies, terras baixas, e nós temos aqui a Laguna de Patos, né, onde vai desaguar uma grande quantidade de rios e vai ser composta basicamente por grandes quantidades de restinga, né, que é a vegetação original daquela região, e também uma grande quantidade de rios exorreicos. Clima e vegetação. Vamos lá, então nós temos aqui, ó, a linha do Trópico de Capricórnio. Nós vamos perceber que abaixo do Trópico de Capricórnio nós temos o chamado zona temperada. Zona temperada, então nós vamos ter um clima frio, né? Vamos ter um clima aí semelhante com um clima frio. Que clima é esse? Esse vai ser o clima subtropical, tá? Região temperada, clima subtropical, que ele vai ser caracterizado por apresentar uma grande quantidade de chuvas durante o ano inteiro, ou seja, nessa região sul vai ter chuvas durante o ano inteiro, distribuídas de forma homogênea, de forma igual. Além disso,
essa região sul, ela vai ser caracterizada, né, como única região do Brasil por apresentar as 4 estações do ano bem definidas, ou seja, lá vai ser nítido o inverno, o verão, a primavera e também o outono. As geadas ocorrem nas regiões de maior altitude, ou seja, nessas regiões aqui que são de serras, é que vão ocorrer as chamadas geadas, devido ao quê? A 3 fatores principais, né? Como é o caso da altitude, né, que são regiões altas, são regiões bastante frias. É também o caso da latitude, por se encontrar abaixo do Trópico de Capricórnio, e também por uma grande quantidade de massa polar atlântica, né, que vai vir da região da Antártida. Então, essa grande massa de ar da Antártida fria também vai interferir nessa questão fria da região sul do Brasil. Então, nós vamos ter 3 fatores que vão levar às geadas naquela região e a presença de neve nessa região sul do Brasil. A grande quantidade de regiões altas, que são as serras, a grande quantidade de latitude, né, que se encontra abaixo do Trópico de Capricórnio, e também a presença da grande quantidade de massa da Antártida que vem lá do sul do Brasil, que vem do sul, no caso, do Polo Sul. Na região norte do Paraná, ó, só essa pequena região norte do Paraná aqui, ó, vai ser encontrado o clima tropical de altitude, que é bastante semelhante com o clima lá da região sudeste, onde vai apresentar aí verões quentes e secos, né, e invernos frios e chuvosos. Nessa região aí vai ser desenvolvida 2 tipos de vegetações típicos daquela região, tá? 2 tipos de vegetações exclusivos daquela região. O primeiro vai ser chamado de mata dos pinhais, ou até mesmo matas da araucária, né, que vai abranger aí a região que vem de Minas Gerais, passando aí pelo estado de São Paulo e toda a região sul do Brasil, tá? Essa vegetação aí, como você pode perceber na imagem, ela possui grande porte, né? E também pode serem chamadas de pinheiros do Paraná, que elas são da mesma família do pinheiro, da mesma família lá das florestas boreais e das florestas de coníferas. As árvores apresentam um grande porte, né, sob o qual vai crescer vegetações de espécies diferentes, né? Nós temos a floresta araucária e sobre ela outro tipo de vegetação que vai crescer próximo, como é o caso do cedro, da erva mate, muito utilizada aí no chimarrão, típico da região sul do Brasil, do ipê e outros tipos. As matas dos pinhais ou mata araucária, elas vão desenvolver-se em matas de terreno com grande fertilidade, como é o caso dos terrenos aí vulcânicos lá da região sul do Brasil. A devastação começa com as chegadas aí dos imigrantes, né, europeus. Para quê? Para fazer a retirada e dar início o processo aí da urbanização, industrialização e atualmente do agronegócio. Além disso, a madeira é utilizada na confecção da construção civil, né, utilizada para desenvolvimento de casas, alguns móveis ou outros tipos de equipamentos, além da fabricação de celulose, que é a fabricação do papel. Então, nós temos essa grande devastação das matas dos pinhais para dar lugar à urbanização, industrialização, produção de papel e também para o agronegócio. E também nós temos os campos, né, que são chamados de campos de planalto, né, campanha gaúcha ou até mesmo chamado de pampas gaúchos. O campos de planalto ou campos sujos são muito comuns nos planaltos paranaense e catarinense, onde há ocorrência de arbustos, ou seja, um campo de planalto ou a chamada campanha gaúcha é uma região onde apresenta uma grande quantidade de área livre e apresenta nessas áreas livres aí uma certa concentração de arbustos, fazendo com que essa região seja região de campo sujo ou algo semelhante. Na parte sul do Rio Grande do Sul, existe uma região de planície, né, onde vai ser desenvolvidas aí uma grande quantidade de plantas herbáceas, ou seja, uma grande quantidade de plantas rasteiras que não possuem uma grande altitude, que são chamados de pampas gaúchos,
que vão ser compostos aqui, ó, por gramíneas, ou seja, essa grande quantidade de gramíneas vão ser localizadas na região extremo sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul. Além da pecuária, a vegetação vem sendo ocupada pelo cultivo de grãos, né, como é o caso do trigo e da soja, restando apenas 30% da original, e intensificando o processo de arenização que nós vimos no capítulo anterior. Temos também a Mata Atlântica, mais exclusivamente na região próxima ao litoral, né, que vai ser desenvolvida principalmente nas escarpas, ou seja, próximas às encostas das serras, principalmente na região do Planalto Paranaense e Catarinense, onde há presença aí de umidades voltadas para o oceano. Esse bioma possui grande biodiversidade, né? Porém está muito ameaçado, restando apenas 7% da sua vegetação original na região sul. A intensificação da degradação desse bioma ocorreu pelo processo de colonização até os dias atuais, assim como ocorreu na região sudeste, assim como ocorreu também na região nordeste. Além disso, nós temos algumas vegetações típicas do litoral, tá? Que são as vegetações litorâneas. Temos 3 vegetações litorâneas na região sul. Nós temos os mangues, nós temos as marismas e nós temos as restingas, tá? Então, essas vegetações aí que vão ser desenvolvidas, elas vão ser caracterizadas graças à presença de água doce mais água salgada. Nós temos as marismas, né? Que as marismas vão ser típicas da região sul do Brasil, vão ser desenvolvidas graças ao contato da água doce mais a água salgada, e elas resistem a temperaturas que são inferiores até 5 graus Celsius. Mas se houver aí geadas prolongadas, pode ocorrer aí a morte aí dessas marismas. Também nós temos os mangues, que são encontrados nas regiões um pouco mais quentes e um pouco mais ao norte dessa região aí, né? E também nós temos as restingas, que é a vegetação que fica próxima ao litoral, entre o continente e entre o oceano, tá? Com isso aí, né, com esse grande desenvolvimento, com esse grande desenvolvimento de vegetação e clima, vamos ter os espaços socioeconômicos naquela região sul do Brasil. Devido à predominância do clima subtropical e presença de solos férteis na região sul, destaca-se produtos agrícolas como maçã, uva, trigo, né, que são produtos típicos de regiões de clima ameno, de clima mais frio. Além da pecuária bovina e a criação de suínos e ovinos, acrescentando o setor das indústrias, a agroindústria e também o setor energético naquela região. No século XX, foi desenvolvida uma grande agroindústria mecanizada para o cultivo de grãos, como é o caso da soja, né? Como é o caso aí também da cevada e do centeio, naquela região sul. Por quê? Devido ao clima ser propício, a única região do Brasil que produzem cevada e cerveja é a região, aliás, cevada e centeio, né? A cevada que dá origem à cerveja, a cevada e o centeio é aquela região sul do Brasil. A região sul é conhecida como celeiro do Brasil, por desenvolver essa grande quantidade de produtos aí que é de origem subtropical. Então nós temos alguns produtos aí que são desenvolvidos principalmente na região sul, né, nessa tabela que tem no livro de vocês. E lembrando que, segundo a Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisas agropecuária, a região sul é a maior exportadora de suíno, ou seja, quase 84% dos suínos que são produzidos aqui no Brasil, né, que são criados aqui no Brasil, vem da região sul. Os ovinos, quase 78%, né, tudo isso em 2017. Além da grande criação aqui, ó, de aves, que o sul é responsável aí, né, por basicamente 50% de toda a produção de aves pelo Brasil. Agropecuária e custos socioambientais. Tem esses impactos aí, né? Essa grande produção, essa grande devastação de uma região vai sofrer alguns impactos ambientais. A agricultura está cada vez mais produtiva, né? Mas os impactos ambientais estão comprometendo a sustentabilidade dos ecossistemas. Segundo o IBGE, em 2017, a região sul tem a maior área plantada do país, ou seja, a região sul, 37% é uma região voltada para a agroindústria ou agronegócio.
Dentre os principais responsáveis por essa degradação estão os agrotóxicos e os fertilizantes, que são os principais responsáveis por destruir o ecossistema local, acarretando aí, problemas como a acidificação dos rios, deixando os rios bastante ácidos, perdendo a biodiversidade daquela região, contaminando os reservatórios de água devido à infiltração dos fertilizantes e dos agrotóxicos, além da geração de gás de efeito estufa lançado aí pelas indústrias e por outro tipo de desenvolvimento. Segundo a região em distribuição de fertilizantes, ou seja, a região sul é a que mais consome e também a região que mais produz fertilizante. Indústria e energia. A partir de 1980 e 1990, a região sul teve um crescimento no ramo industrial, Foi uma das regiões que mais cresceram na década de 1980 e 90. Por quê? Porque a região sudeste estava saturada, e precisava então procurar novos modos de produção, novos meios de produção. E uma grande quantidade de indústria migraram para aquela região sul do Brasil, principalmente as indústrias do setor automobilístico. O que é que elas encontraram lá? Além de grande destaque para o setor energético, que existe no caso lá a hidrelétrica binacional chamada Hidrelétrica de Itaipu, que produz uma grande quantidade de energia, no Paraná, e na produção também de carvão mineral no estado de Santa Catarina, ou seja, 70% do carvão mineral que tem no Brasil vai ser desenvolvida na região de Santa Catarina. Então, a grande quantidade de energia vai ser totalmente voltada para a região sul do Brasil. Após a criação do Mercosul, houve grande crescimento dos negócios entre o Brasil e os países vizinhos devido à sua proximidade geográfica, ou seja, Argentina, Uruguai e Paraguai se encontram próximo à região sul, e a região sul é a principal região que tem o maior contato para fazer esse tipo de trocas econômicas e mercado com os países que fazem parte do Mercosul. Além do turismo, vamos destacar aqui que a região sul, o segundo PIB, da região sul vai vir do setor do turismo, Primeiro nós temos o setor industrial, segundo nós temos o setor do turismo. Encontraram naquela região 3 destinos dos 10 mais procurados no país, certo? Como é o caso de Florianópolis, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Gramado, no Rio Grande do Sul. Tá? E aqui nós temos a imagem do Jardim Botânico, da cidade de Curitiba, lá no Paraná. Ok? Além da região sul apresentar melhores DHs, a região sul, como nós podemos perceber nesse infográfico, vai apresentar os melhores um dos melhores DHs do Brasil, e também uma renda bastante diferenciada, dependendo da localidade que você esteja, certo? Para finalizarmos aí, vocês ficam com a página 36 até a página 39. Nós vamos aí, durante as nossas aulas online, tirar as dúvidas, revisar o conteúdo e desenvolver atividades, certo? Até mais!